antes desse alinhamento acontecer, eu preciso entender que existem bagagens que a gente carrega muitas das vezes, que a gente leva na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente não entende o quanto essas bagagens são problemas. Nossa, agora você foi fundo, né? Reprograme a sua mente para prosperar. Muitas pessoas desejam que Deus transforme as suas finanças, quando na verdade Ele deseja primeiro transformar a sua forma de pensar sobre cada uma das suas finanças. Olha o que diz em Isaías 55 e o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. E para falar sobre este assunto e sobre este tema, eu trago aqui uma pessoa que, secretário municipal, empresário, pai de uma princesa, um amigo, irmão, Aníbal Bianchini. Que prazer e que alegria ter você aqui conosco nesse podcast, onde eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas pela palavra que eu tenho certeza que nós vamos estar trazendo aqui nesta tarde, nesta noite, independente da hora que a pessoa estiver assistindo. Obrigado, Daniel. É uma honra poder estar aqui, ainda mais com esse podcast com tanto propósito, esse tema que você escolheu. E é isso, né? Nós estamos aqui como um instrumento de Deus e que Ele possa nos usar aí para a sua obra. Amém. Aníbal, nós estamos trazendo aqui um tema hoje, uma palavra que sempre que a gente ouve falar sobre os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos. Os pensamentos que eu tenho diante daquilo que Deus tem para mim, talvez não seja o mesmo que Ele tem para mim. Ou seja, é meio que um desalinhamento, vamos dizer assim. Eu quero te trazer, logo no início desse podcast, uma pergunta. Você acha que a maior trava, nós estamos aqui falando sobre princípios e valores, princípios esses que nos levam a viver uma vida de riqueza e de prosperidade, segundo a palavra de Deus? E eu gostaria de te perguntar, você acha que a maior trava dessa prosperidade, dessa riqueza da vida do ser humano, essa trava financeira, ela está dentro do ser humano? Ela está dentro de nós? Olha, é uma pergunta bem filosófica, né? E eu prefiro passar algumas coisas que até a gente vem como objeto de estudo. Eu tenho 34 anos e essa educação, essa busca pelo conhecimento cristão, bíblico, é algo que mesmo eu sempre tive uma conexão com Deus, mas é algo que eu venho buscando cada vez mais nos últimos anos, né? Desde quando eu me casei, me tornei pai, e eu vejo que há muitos mitos por aí, né? Quando a gente fala principalmente sobre dinheiro. Então, algumas pessoas gostam de lembrar de quando fala que é mais fácil passar o camelo na agulha, né, do que o rico entrar no paraíso, ou, enfim, há várias menções que às vezes elas são colocadas fora de contexto, e isso, né, geram crenças, né, às vezes de como eu vou me relacionar com o dinheiro, né, e o que eu tenho como máxima para mim, e o que eu busco ensinar minha filha, né, dentro da minha família, eu gosto muito de quando a gente tem o ensinamento da multiplicação dos pães, tudo, quando fala sobre viver em abundância. Então eu fico pensando, o que é viver em abundância? E eu cheguei a uma definição ali não sei se é bem assim que está escrito na Bíblia, mas que é você ter o suficiente para você e ainda que sobre para você poder ajudar o próximo. Então isso é algo que para mim é uma forma de encarar a vida, onde traz um propósito e um sentido muito grande, né? Onde a gente enxerga os recursos como ferramenta, do tipo, se eu quero ser um agente de transformação na cidade, é algo que eu preciso ter para poder gerar um impacto. Se eu quero contribuir na minha comunidade, na minha família, se eu quero contribuir até com a obra de Deus, se é essa a minha missão, porque eu também tenho uma visão assim de que
Eu não sei realmente se é para todos. Eu acho que o autoconhecimento é algo muito importante, saber quais são seus talentos, qual é a sua cruz, né? Então, quando você pergunta, será que é algo teu, né? Me lembrou muito quando Jesus fala pro Tiaguinho, né? Que é quando aquela passagem, quando ele fala, né? Quase pergunta para Jesus, por que você não percebeu que eu tenho aqui, sou manco, né? Num tal, aí Jesus fala, mas olha, quase todo mundo vem aqui para eu fazer um milagre, para daí a pessoa acreditar em mim, né? Mas você acredita, olha a história que você vai levar. Então, isso também são coisas, Daniel, que eu fico pensando assim, alguns altos e baixos da nossa vida, né? Quantos empresários quebram várias vezes, já tiveram no topo, já tiveram no limbo e eu vejo que às vezes isso pode vir a ser um processo que ele talvez esteja precisando passar para construção dele, né? Construção do caráter, da história, do testemunho que ele vai dar, né? E Jó retrata já no começo da Bíblia uma das maiores histórias aí de fé, né? E de entrega, porque ali a gente começa com uma história de quem tinha tudo aos nossos olhos humanos, riqueza, família, bens, propriedade, e perdeu tudo, saúde, né? Saúde, e chegou a ponto de estar sem os filhos, com doenças, com dores, sem bens. Então a gente fica pensando, né? Deus dá, Deus tira. Então é uma incerteza em muitos pontos, mas que cabe a cada um de nós buscar a abundância. Eu acho que ela é um caminho que, independente de qual momento de vida você está hoje, se você hoje está com muitos bens, com muitas riquezas e liderando pessoas em alta escala, em vários empreendimentos, ou se você está endividado com tal, você tentar entender na tua jornada espiritual qual momento você está vivendo também. Se você está nesse lugar, seja um cenário ou o outro, o quão longe o teu coração está de Deus. Porque para mim, no final, a riqueza maior é essa. Independente da riqueza externa, né, eu ainda penso que o maior tesouro que pode ser encontrado nessa vida é o quão próximo teu coração está de Deus. Você tocou num assunto importante sobre quebrar. Eu já falei algumas vezes aqui no meu podcast. Inclusive, se você ainda não acessou a nossa plataforma pelo Spotify, você acessa lá DCCast, nós temos várias mensagens e eu já comentei isso. Eu tive várias quebras na minha vida, várias falências na minha vida. E o porquê, qual o motivo e a razão e as circunstâncias que me fez começar a estudar, buscar palavra, buscar conhecimento. Eu quebrei um determinado momento da minha vida, eu tinha uma construtora, estava passando por dificuldades, falência, demiti funcionários, momento de crise, enfim. E eu passei por um momento muito complexo. E naquele momento, como eu sempre falo de uma frase que um amigo, eu saí de dentro do carro, estava chorando, desesperado e tal. O cara olhou para mim e falou, Daniel, nossa, mas você tá bem, cara? Eu falei, rapaz, não, eu tô mais ou menos, não tô bem. Ele falou, não, tô vendo que você não tá bem, tá acontecendo alguma coisa com você? E eu disse assim, rapaz, aí eu comecei a contar um pouquinho, falei, cara, tá acontecendo isso, tive que mandar a gente embora, quebrei a empresa, tô passando dificuldade, vem de carro, vem de casa e tal. E ele falou, cara, eu te conheço, eu vou te falar uma frase que eu acredito que vai virar uma chave na sua vida. E literalmente virou uma chave na minha vida. Diz assim, olha, na vida, ninguém, por pior que seja, planeja errar. Mas às vezes nós erramos por não planejar. E ele falou, eu vejo isso com evidência. Talvez você passou por tudo isso que você passou, não porque você planejou, porque você imaginou isso, mas porque em determinado momento do seu caminho você se perdeu, você não conseguiu se planejar,
você não conseguiu se organizar. Então, eu acho que hoje eu entendo que justamente o que nós vamos trazer agora, voltar de novo para essa palavra, e é hoje entender, e você começa a falar sobre isso e a gente vai entendendo e querendo e começando a absorver para onde nós queremos caminhar com essa ministração hoje. Esse alinhamento, essa falta de alinhamento muitas das vezes que existe e de entendimento pro que, e quando eu comecei a falar sobre esse tema, sobre prosperidade e riqueza, todo mundo, o cara tá falando da teologia da prosperidade. A maior riqueza que nós podemos ter hoje, eu vejo isso a cada palavra, a cada busca, a cada conhecimento que eu venho tendo, é justamente essa riqueza de conhecimento, desses princípios e desses valores que passa a nos nortear, que passa a ser uma luz da nossa vida para nos caminhar. E eu trago aqui algo que eu gostaria até que você pudesse me falar. Se a Bíblia, quando nós falamos desse alinhamento, se a Bíblia nos coloca que se os nossos pensamentos não são os de Deus, e nem os de Deus os nossos, isso é a Bíblia, isso é a palavra que está nos dizendo. Qual o caminho, então? Qual o caminho a prosseguir? Qual o caminho a caminhar que eu devo que realmente ter na minha vida para que eu possa começar a construir esse alinhamento? Olha, Daniel, eu sigo muito assim, a gente tem que mirar na excelência. A excelência é algo interessante porque você quer ela sabendo que você nunca vai ter, né? Então, a nossa jornada, inclusive cristã, é sobre isso, né? O que é a hombridade? A hombridade é a capacidade do homem de se parecer com Cristo. Então, quando a gente quer parecer com ele, mesmo sabendo que a gente nunca vai ser igual. Mas o desafio tá aí. Esse é o desafio. E você não sabe ter a plena consciência de que você é um ser humano falho, que você vai errar, mas que você nunca vai desistir de buscar esse caminho. Então você vai estar com a tua esposa, com o teu filho, no teu negócio, você vai buscar sempre a excelência, mesmo sabendo que você não vai conseguir. Então você tem que aprender a se perdoar, porque você vai errar, isso é uma certeza. E você também tem que ter a resiliência e um compromisso de não desistir no meio do caminho, né? Então, hoje eu vejo muito nisso, como eu disse, né? O teu status hoje não define quem você é, né? Então, você perseguir a riqueza, eu acho um caminho um pouco perigoso. Perseguir a riqueza e ir em direção a ela são duas coisas diferentes. Porque quando você lembra, não sei em qual parte que fala que onde seu coração estiver, né, ali estará o teu tesouro. Então, que o dinheiro, o único momento onde o dinheiro vira um perigo na sua vida é quando ele vira o seu dono. Fora isso, não tem problema nenhum em lidar com dinheiro. Então você pode construir um patrimônio muito grande, até porque você vê José do Egito e vários outros que foram grandes governantes ou tiveram muitos bens e posses, não tem problema nenhum com isso. Então a gente tem que poder realmente seguir esse caminho, mas não que ele seja o dono, né, você vê Davi, né? Eu acho muito interessante que até sobre falar em dízimo, essas coisas, eu estudando mais a história de Davi foi quando fez um pouco de sentido para mim, porque para quem é novo, né, assim, principalmente no meio evangélico, digamos assim, a gente acaba ficando, poxa, às vezes ali você tem vários planos, a viagem, não sei o quê, coisas que a gente nunca vai conseguir saciar plenamente, a troca do carro, aquela reforma que você quer fazer na casa, mas você, né, que nem Davi, ele enxergava assim como uma oportunidade, fala, olha que legal, Deus que não precisa de você, né, Deus ele é todo poderoso, mas ele te dá a oportunidade de contribuir, né? Ele não precisaria da tua contribuição para fazer o que ele tem que fazer aqui, mas ele está ali te dando a oportunidade de poder, e você entender que essas bênçãos que vêm na sua vida
não tá vindo da tua força, né? Não tá vindo só do teu planejamento, da tua força individual, do tanto que você se empenhou, mas está vindo de uma relação de onde você coloca: Deus, cuida de mim, cuida da minha família. E os grandes homens, por exemplo, Rockefeller, nossa, cara, lá, petróleo, Estados Unidos e tal. Se você vê a biografia desses caras, nunca foi sobre o dinheiro. Eles construíram enormes impérios porque a paixão deles era pela obra, né? Era entrega, Eu vejo, por exemplo, estava ontem na posse do Sindivest com grandes industriais aqui de Maringá, e a gente estava conversando sobre isso. Você acha que o empresário, quando vai começar um negócio, eu falo, se ele tem dúvida se o negócio dele, se o povo vai gostar ou não, se vai dar certo, se ele vai ter o dinheiro para pagar a folha de pagamento, se ele vai conseguir o financiamento que ele precisa, cara, não vai. Você tem que ter certeza. Você tem que ser o cara mais apaixonado pelo teu negócio, né? Que nem você tá aqui com o podcast. Se você tivesse dúvida se ia ser relevante, se as pessoas iam assistir, não, você falou assim, cara, preciso trazer esse tema, preciso trazer pessoas que eu conheço que podem deixar gravado algo aqui para várias gerações, né? Que você não faz ideia, você tá aí com os seus 40 anos, 40. E aí vai chegar, essa conversa às vezes um dia vai estar sendo ouvida por uma tataraneta tua, né? E vai falar, olha só um legado que foi deixado, porque um dia alguém foi lá, gravou ali um período com conhecimentos, né? Fora o hoje, né? Quem está nos ouvindo hoje. Então é muito bacana isso de você trabalhar realmente pensando na construção e pondo intenção, que é outra coisa que eu achei muito bacana na história de Davi, faça as coisas com intenção. Por exemplo, do seu dia a dia, do mais básico até o mais complexo, não só aquele momento que a gente para orar mesmo, mas que a gente, tudo que vai fazer, né? Aqui antes da gente começar esse podcast, você fez uma oração, nós fizemos aqui uma oração, então coloque intenção nas coisas, né? Você vai dar uma entrevista, você vai participar de uma entrevista, você vai numa entrevista de emprego, vai levar uma proposta para um cliente, lembre de trazer intenção para cada detalhe do seu dia, né? Eu hoje estou lá na prefeitura, tudo que o prefeito demanda, as coisas internas, cada processo que chega na minha caixa para eu responder, para eu interagir, eu sempre faço, não precisa tudo fazer uma oração longa de minutos e horas, mas põe a intenção naquilo, fala, Deus, chegou isso aqui, esteja em comunhão com Ele, nas pequenas e nas grandes decisões da sua vida, né? E só isso já muda tudo, né, Daniel? A gente fala sobre, você comentou agora sobre as questões das oportunidades, né? E ter essa visão, essa ótica é importante, de ter esse entendimento do que realmente Deus quer para cada uma de nossas vidas, e esse sempre foi o nosso propósito. E eu falei para você sobre a questão do livro, eu li algumas vezes já, o Mindset, né? Ele fala sobre o Mindset de fixo e o Mindset de crescimento, né? Que o fixo é aquele que você acredita, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu morri assim e vou continuar assim, né? E o de crescimento é aquele que entende que eu preciso conhecer, que eu preciso melhorar, que eu preciso ser uma pessoa diferenciada, que eu preciso entender o cenário que a gente está vivendo e procurar, como você mesmo disse, fazer melhor, colocar a intenção naquilo que se faz, né? Não apenas, hoje nós estamos vivendo muito esse momento em que, eu até comento sempre, uma pressão, o mundo ele nos pressiona sempre, toda vez que alguém me pergunta, como é que tá a correria? Eu falei, a correria não é nem uma questão do querer, mas é uma questão que o mundo te empurra. Ou você corre, ou você está fora da jogada. Ou você avança, ou você está fora da cartada, né? Como diz o outro.
Então, o mundo nos pressiona, o mundo nos empurra para poder realmente fazer o que tem que ser feito. Só que nesse empurrar, é um problema às vezes isso, né? Porque a gente acaba vivendo pelo impulso, a gente acaba vivendo e não... E aquilo que você colocou, eu acho que é bastante oportuno isso que você disse agora, sobre o inserir a intenção naquilo que se faz, porque se a gente não parar e não ter esse momento de, peraí, deixa eu me desligar do que está acontecendo lá fora, deixa eu me desligar da correria do mundo, do dia a dia, e deixa eu vir para uma outra esfera. E eu acho que é justamente isso. Quando nós falamos sobre essa prosperidade, sobre essa riqueza, à luz da palavra, é justamente entender que aquilo que o mundo entende como riqueza e como prosperidade, na maioria das vezes, vai contra o que a própria palavra nos ensina, vai contra aquilo que a palavra nos diz. Mas, a partir do momento que eu me alinho, por isso que eu coloquei lá no início, a partir do momento que eu passo a alinhar a minha intenção, como você mesmo disse, para com aquilo que Deus tem para a minha vida, a coisa começa a acontecer. Essa prosperidade começa a vir, as coisas começam a fluir. E a gente vê que a prosperidade de Deus, ela não vem apenas numa única e exclusiva área, mas ela acaba abrangendo tudo. Ela abrange os seus filhos, como você comentou aqui. Pô, que bênção, né? Você comentando sobre isso. A gente nem para muitas vezes para avaliar isso, né? Mas o quanto isso vai influenciar gerações, né? Os meus filhos, os meus netos, que lá na frente vão ver, falam, olha meu avô, olha quem ele era, olha, né? Então eu acho que tudo isso é justamente essa visão que nós precisamos ter e também de entender aquilo que nós estamos fazendo, né? Por isso que a gente fala, eu coloquei aqui sobre o mindset fixo, que acredita que não, eu sou assim, eu vou viver assim, infelizmente eu venho de uma família assim, eu venho não tive oportunidades, como você mesmo colocou. Essa questão da oportunidade é uma coisa real, mas a gente precisa até criar essa oportunidade. E uma pergunta que eu coloco aqui, ó, qual o caminho que você acredita que o ser humano precisa a cada dia olhar e entender isso daqui? Não, esse é o caminho que eu preciso trilhar para que eu possa ter uma vida diferente em todas as áreas. Como disse, eu entendo que prosperidade de Deus, ela não é apenas financeira, mas ela abrange a família, ela abrange o ministério, ela abrange os parentes. Eu acho que a coisa começa a transbordar e vaza para os demais que estão à nossa volta. Eu penso assim, Daniel, quando você realmente acredita em Deus, você também está ungido, digamos assim, por uma máxima que ele vai cuidar de você. Então, eu acho que o exercício da fé é muito importante, realmente, e ter descansar em Deus, ter uma paz, ter uma tranquilidade, mas não é se acomodar, né? Você tem que ter bons hábitos, você tem que se livrar dos seus pecados, lembrar que não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado, então que você consiga se livrar dos maus hábitos, né? Desde quando uma boa vida, de acordo com a palavra, deixou de ser o suficiente. Um dia eu presenciei uma cena de um irmão conversando com o pastor, onde ele perguntou assim: pastor, eu não aguento mais, todo dia eu saio de casa, vou pro trabalho, do trabalho pra casa, de casa pro trabalho, trabalho pra casa. E o pastor ficou olhando ali pra ele, uma hora falou assim: mas irmão, não tô entendendo. Onde que o irmão tá querendo ir que eu não tô entendendo? Então, desde quando, em qual momento, por exemplo, você não ter uma boa vida com a sua família, você trabalhar em algo que te motiva, que te brilha os olhos, que você sente que você, independente se você é o dono, se você é um colaborador, se você é um operacional dentro da organização, aquilo não te preenche, né? E por que você mantém o que não te preenche ativo? E a gente sabe que a única e verdadeira paz vem do teu relacionamento com Deus. Então, buscar realmente ter uma conexão e conseguir realmente ter bons hábitos, né? Hoje eu me policio muito nisso, com o horário de sono, que é algo muito difícil para mim hoje, sim. Eu durmo super bem, podia se eu deitasse que agora eu dormiria, mas é algo muito difícil eu conseguir, dentro da minha rotina, ter as horas que meu corpo precisaria.
mas até nos legendários, né, a gente faz lá aquele compromisso das 4 pilares, né, de você manter a saúde, manter o teu estudo, enfim, manter família, trabalho, e aí você pensa, isso são coisas que vão te edificar. Se hidratar, né, cara, quantos estudos, e não é tomar copões de água, mas se tomasse um golinho de água a cada meia hora, teu cérebro processaria a sinapse de outra forma. Então, a busca não é pela performance, mas, digamos assim, os bons hábitos, né? Eu venho exercendo um hábito que tem feito muito sentido para mim. Eu não saio de casa, todo dia eu acordo, e outra, não é chegar atrasado no trabalho, acorde mais cedo para isso, né? Fazer a minha leitura, compartilho até na minha rede social sempre um versículo do dia, mas eu faço além do versículo do dia, eu faço a minha leitura, eu jogo uma partida de xadrez antes de sair de casa, que ativa meu cérebro. Então crie hábitos saudáveis na tua vida e que vão te levar, você falou do mindset, né? PNL, neurolinguística, mindset, é tudo sobre um conjunto de hábitos que vão ser condizentes com o que você quer. Então, se você quer ser um empresário, empreendedor cristão com prosperidade, existe uma fórmula certa, porque, como eu disse, se naquele momento da sua vida Deus está precisando que você passe por algo para ter um testemunho, você pode estar tendo todos esses hábitos. Por isso que eu falo, às vezes o problema não é diretamente com você, mas faça a tua parte. Qual que é a tua parte? Independente de qual momento você está vivendo, se hoje você está no teu iate vivendo férias em algum lugar nas Maldivas, ou se você está hoje cogitando até se sua vida vale a pena ou não, endividado, tenha os hábitos, jogue sempre como se você estivesse ganhando. Cuida da tua saúde, se hidrata, dorme bem, tenha sua conexão, não se afaste de Deus, busque cada vez ler mais a Bíblia, conhecer mais da palavra, que aí você vai estar aberto a viver uma experiência com o extraordinário. Né? Aceite que o teu momento de hoje, como eu disse e repito, não reflete quem você é. Seja sempre uma pessoa buscando a excelência, buscando a Deus, e é um desafio que eu faço para quem está nos assistindo. Faça isso, que eu tenho certeza que pode ser que a riqueza não venha rápido, mas a tua unção, a tua conexão com Deus, isso eu garanto que ela nunca vai faltar nada na tua vida. E o faltar nada nem sempre como diz, nem só de pão o homem viverá, mas você vai ter a tranquilidade para passar por todas as turbulências que Deus preparou para a tua vida. A gente vê pessoas que só foram conhecer a palavra com 60 anos, com 70, alguns à beira da morte, né? Então nunca é tarde. E para quem assiste esse podcast, jovens principalmente, que estão naquele momento de entrar no mercado de trabalho, de começar a empreender, seja uma pessoa relevante, sabe? Tenha bons hábitos. Como que você se torna uma pessoa relevante? Estude, se aprofunde. Nós estamos numa geração que nunca foi tão fácil ter acesso à informação e as pessoas nunca foram tão vazias. Tá tudo tão fácil que a pessoa escolhe tudo menos o que importa. Todos nós temos 24 horas no dia, mas como você gasta as suas 24 horas? Você acha justo você ter 24 horas num dia e você não conseguir ter 10 minutos para uma leitura bíblica? Deus está te dando 24 horas por dia. Você não tem 1 hora para brincar com teus filhos? Então, assim, o que está te faltando? É energia? Tudo hoje tem um plano, sabe? Você tem insônia, não consegue dormir? Você está se hidratando direito? Você tá indo bem ao banheiro? Você faz exercício físico todo dia? Você tem cuidado da sua alimentação?
você desliga as telas e busca ter luz baixa na tua casa 1-2 horas antes de dormir. Cara, não conheço quem faz isso e tem insônia e problema pra dormir. Entendeu? Então, assim, mas a gente não faz. E aí tudo a gente quer o atalho, quer o remédio, quer a cirurgia. Porque, lógico, é muito mais fácil fazer uma cirurgia de joelho do que cuidar dele durante toda a vida. Tomar né? uns Monjaro da vida, né? Muito mais fácil. Nossa, agora você pegou o assunto do momento aí. Eu trago um dado aqui interessante assim, olha. A psicologia financeira explica que nossas decisões são governadas por modelos mentais construídos ao longo da nossa vida. E é claro que a família, a cultura, as experiências e algo, eu escrevi um livro chamado Emoções com Inteligência à Luz da Bíblia, que fala justamente sobre as emoções que também acabam moldando as nossas crenças e o quanto isso tem reflexo na nossa vida. E eu tenho um cara que na Bíblia, uma figura bíblica que eu sempre trouxe ele como um exemplo para mim, sabe? Pela sua garra, pela sua dedicação, que foi Gideão. Gideão foi chamado por Deus, Deus colocou sobre ele uma responsabilidade, ele vinha passando problemas financeiros, né? Sendo perseguido pelos seus inimigos, roubavam aquilo que eles possuíam, e em dado momento Deus olha para Gideão e fala: esse cara que eu vou usar para fazer a mudança, para fazer a transformação na sua vida e na sua família. Naquele momento em que Deus chega diante de Gideão e começa a falar com ele: ó, eu sou contigo, eu vou fazer e tal. A primeira coisa que Gideão faz é olhar para a situação dele, para a vida dele, e colocar, de certa forma, um monte de pretextos para dizer: não, eu não sou capaz. Né? A Bíblia lá diz que, olha, quando Deus chamou para libertar Israel, ele diz assim: ó, eu tenho muitas limitações, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais pobre de todos eles. Né? Então, ou seja, veja como essa influência, e aí a gente está falando sobre essa construção, sobre essa necessidade de construir, de certa forma, uma vida, hábitos, posturas que nós precisamos adotar no nosso dia a dia para que a gente possa realmente ter essas mudanças que nós precisamos ter. Mas existe sim uma limitação que às vezes a gente precisa vencer ela. Né? E é essa limitação que muitas das vezes vem de geração, vem de família, vem de situações que muitas das vezes a gente não faz noção do quanto isso tem as suas influências e os seus reflexos na nossa vida. E a gente se libertar disso, às vezes, é um problema, é difícil. Como Gideão, Deus estava diante dele. Era o próprio Deus que falou: meu, Deus, deixa eu te dizer algo, eu sou contigo, varão. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou te libertar, mas quem sou eu? Não, eu sou o menor. Joga para outro. Quem sabe era a vontade dele era poder sair dessa realidade. Então, uma coisa que eu vejo, nós estamos aqui falando sobre essa questão da mentalidade. Logo no começo, trouxemos aqui um versículo falando: olha, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ou seja, essa falta desse alinhamento, essa necessidade desse alinhamento que nós precisamos ter na nossa vida para que a gente possa alcançar algo de Deus. Mas é claro, antes desse alinhamento acontecer, eu preciso entender que existem bagagens que a gente carrega muitas das vezes, que a gente leva na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente não entende o quanto essas bagagens são problemas. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso remover, eu preciso jogar fora isso. E uma pergunta que eu te faço: existe sim uma trava? Existe sim um bloqueio? Mas como eu, muitas das vezes, posso fazer? Será que é sozinho? Será que existe caminho? Será que existem mecanismos? Será que existe uma maneira e uma forma de eu fazer com que coloquei aqui, programe a sua mente para prosperar? Como que eu faço essa programação? Nossa, agora você foi funda, porque é a grande realidade, né? A gente tá falando hoje aqui num cenário onde tem dados que mais de 80% da população está endividada, e a gente vê pessoas que, né, homens, mulheres, que acabam até tirando a própria vida por questões financeiras. E então é um assunto realmente muito delicado, muito, muito sério, né? E a gente, como eu venho falando aqui, né, o que vai poder
essas bagagens, né? Eu tô pensando em quantas bagagens as pessoas carregam. São traumas de infância, são... nossa, de todos os tipos, né? Financeiros, palavras, ausências. E a pior ausência de todas realmente é você não ter. Uma vez eu vi um pastor falando sobre como é difícil falar de Deus para quem não teve um pai, né? Porque é muito legal você ensinar que Deus é como um pai para quem teve um pai como referência, né? E você falar de Deus para quem não teve um pai, ele vai falar, ué, né? Ele primeiro vai ficar bravo com Deus já, porque pai para ele é referência justamente de abandono, de ausência, e não é isso que Deus representa para nós. Mas como eu falei no início, o autoconhecimento, o perdão, né? Você precisa, antes de iniciar uma construção voltada para empreendedorismo, para finanças, para poder, digamos assim, se destravar ali para uma carreira de sucesso, você precisa se curar, né? Você tem que buscar essa cura, porque senão em algum momento isso vai explodir. Você consegue também chegar a ter altos resultados carregando muitas malas, mas isso é muito... Nenhum ser humano vai aguentar isso por muito tempo. E quanto mais você progredir carregando essas bagagens, a hora de soltar elas vai ser mais difícil. Então esse deveria ser realmente um primeiro passo. É muito difícil. Esses tempos atrás, eu e minha esposa fizemos um retiro de casais do REM, né, o empoderamento matrimonial, lá um retiro, e uma hora falaram para nós assim, falaram, cara, se você algumas bagagens você não deixar ou não se curar, é difícil realmente você ter um êxito no seu casamento. Você pode ter um casamento qual que é a diferença de um casamento que só durou 5 anos, 1 ano, ou um casamento que só durou 50 anos? Se os 3 acabaram em algum momento, os 3 fracassaram. Se durou mais ou menos, o resultado final é o mesmo. Puxa, então forte. Você precisa aprender a ter, volta a falar dos hábitos. Você nunca vai conseguir se livrar de todas as suas bagagens, e no meio do caminho você vai adquirir novas bagagens. Mas você pode adquirir o hábito constante do perdão, né? De quem vai poder tirar, te liberar é Jesus, é Deus, é a tua conversa, é a tua fé nele, ele vai poder te aliviar nisso. E se você não for buscar nele, eu realmente não conheço outra forma de conseguir se liberar para poder ter alguma jornada significativa aqui nesse plano. Eu coloco aqui que a prosperidade não é, de certa forma, uma consequência circunstancial, né? Mas sim uma construção desses princípios, desses valores, né? A gente, às vezes, é óbvio, até como eu falei, sobre essa pressão, sobre esse mundo que nos empurra, que nos quer que nós fazemos e caminhemos com tanta velocidade, não é verdade? E às vezes a gente quer, e isso acaba nos fazendo entender que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem, né? E a verdade é que não, que esse processo na vida de cada um de nós, ele é um processo de construção, né? É um processo construtivo. A gente entende que é muito belo, é muito maravilhoso falar de bagagens que eu preciso remover da minha vida e jogar fora. Só que o difícil é você ir lá no seu guarda-roupa, juntar as roupas que não servem, juntar as coisas que não prestam e falar, eu vou me livrar disso aqui, eu vou me libertar disso aqui, eu vou jogar fora. Então esse processo é um processo complexo, mas que precisa ser feito, e que ele vai ser feito de certa forma gradativa, tijolinho por tijolinho, dia a dia, momento a momento. Como você mesmo disse, talvez é necessário construir novos hábitos para que isso possa acontecer, né? E aí é uma escada que a gente vai subindo, um degrau após o outro, para que a gente possa realmente conseguir alcançar
essa realidade, né? Tem momentos, né, Daniel, que parece até realmente que é uma antítese, isso é um mito. Por exemplo, você falando agora, eu estava lembrando, né, que adianta a gente juntar tesouros na terra? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, né, e perder o nosso reino nos céus, às vezes as pessoas interpretam essas falas como tipo assim, então não tem por que eu querer ficar rico ou juntar dinheiro, porque... Mas é igual eu falo, não é sobre isso. É sobre a forma como você enxerga isso, né? O dinheiro realmente ele é o meio ou ele é o fim? Então, se ele é o meio para você ampliar, se Deus quer te usar ali como instrumento para ampliar o trabalho dele... Então, eu vejo muito isso, assim, a minha filosofia de vida é essa, eu me coloco diante de Deus como um servo à disposição, né? Nas minhas orações eu falo, Deus, me usa, usa minha família, e eu não posso apontar isso como uma fórmula do sucesso, eu diria mais como uma fórmula de quem busca a verdadeira paz. E se ele... entrando até naquela passagem dos dons, se ele te deu os dons e você enterrou, ou você multiplicou, né? Ou o que você fez com os dons que você recebe, né? Então Deus tem uma forma diferente, né, que a gente vê na própria Bíblia, de lidar com cada caso. Você acabou de falar, por exemplo, de quem não se sente, você falou do Gideão, né? Gideão. Que disse, quem não estou preparado e tal... Então Deus tem um momento onde ele escolhe justamente quem não está preparado, porque a gente vê muito os próprios apóstolos, antes do Espírito Santo entrar neles. Quem eles eram antes de Jesus? Pecadores, os homens mais simples e humildes, cheios de pecados, mas a partir do momento que eles tiveram uma unção, um vínculo com Jesus e com Deus, eles passaram a ser nova criatura. Então, Deus tem momentos que ele vai lidar com você te capacitando, e tem momentos que Deus vai atuar com você te cobrando. Porque se você se sente preparado, ninguém nasce preparado. Em algum momento ele já te capacitou. Talvez as pessoas você talvez não estava com holofote no momento em que ele estava te capacitando. Às vezes você surgiu numa comunidade, num cargo, numa posição na empresa, já capacitado, mas em algum momento isso aconteceu lá atrás. E uma vez que você foi capacitado para aquilo, aí vem a cobrança. E aí é o momento de você mostrar o que você vai fazer com os dons que Deus te deu. Bem. Gostaria de ficar aqui mais umas 2 horas, mas o nosso tempo já foi, já estão cutucando nós ali para terminar. Vamos lá. Mas eu tenho certeza que não vai ficar apenas nesta. Quero poder deixar essas portas abertas para que você possa voltar aqui, a gente possa falar mais e conversar mais. Eu tenho certeza que outras oportunidades virão. Gostaria que você falasse quem é o Aníbal e fizesse uma pequena palavra de oração para a gente poder finalizar esse bate-papo aqui. Muito obrigado pelo convite, por abrir aqui esse espaço. Eu sou Aníbal, marido da Karina, pai da Helena e um servo de Deus, uma pessoa que realmente vem buscando nos meus 34 anos, quase 35, realmente me dedicar a essa área, comunidade, e sou muito feliz seguindo esse caminho. Vamos dar uma oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por nos permitir aqui gravar esse testemunho, que seja usado para a tua obra, para enriquecer, para engrandecer, para trazer paz para as pessoas que buscam uma orientação, um caminho. Esteja com essas pessoas, Senhor, cuidando delas, Senhor, zelando por elas e fazendo transformações nas vidas delas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, e nós voltamos com toda certeza no próximo podcast. Até lá.